2023 foi um dos anos com leituras mais pesadas que eu fiz na minha vida. Os temas foram fortes, tanto no sentido da bondade, se bem que as pessoas não entendem bondade como algo pesado, mas eu acho que a bondade também em excesso, ela é pesada, mas é um peso bom. Como também, e principalmente, foi pesado no sentido da maldade humana. Eita ano para eu fazer leituras perversas, eu assim poderia dizer. E, para dizer a verdade, a perversidade foi assim algo forte no ano de 2023. Tanto é que no mês passado, ou melhor, no início desse mês, eu comentei sobre as leituras anteriores e eu disse que novembro, especialmente novembro, foi aquele mês assim super perverso, super depressivo, super melancólico, e eu pretendia nesse mês de dezembro fazer uma leitura mais leve, pegar livros assim mais tranquilos, mas pelo jeito eu ando com imã para tanta leitura de desgraça que eu não consigo me libertar disso. Mas eu não acho ruim. Eu acredito que a leitura, mesmo que fale de problemas, de situações violentas, ela é sempre enriquecedora, porque ela nos abre os olhos. E em questão de leitura, vou colocar o livro aqui embaixo, depois eu pego ele para mostrar de novo para vocês. Mas nesse ano, em questão de leitura, eu também fui percebendo os públicos. E é interessante você observar os públicos de leitores e ver como as pessoas estão em relação à leitura. Existe um público que pega livros como esse, assim, cruéis, malvados, assim, com uma história pesada, e entra naquela coisa. Não, isso é pesado demais, isso é forte. Vamos proibir. É a turminha do cancelamento, que é uma turminha que eu detesto, que eu acho que ficar escondendo, colocar a poeira para debaixo do tapete não resolve. Mas também tem aquela outra turma que vê livros como esse, com essas crueldades e olha, que é isso? Não vamos proibir. Não é tão ruim assim. E essas pessoas não proíbem porque elas encaram essa violência como algo assim, ó, natural, tanto faz. E eu acho isso também algo extremamente negativo, porque a partir do momento em que você vê a violência e você se acostuma com essas coisas e vê, tanto faz, você vai aprovando, vai deixando a coisa rolar e a coisa vai fluindo, e quando você vê aquilo que você não percebe como violência em relação ao outro, acaba te atingindo e você se torna vítima da sua própria omissão. E existe aquela turma que enxerga a crueldade verdadeira. Não, isso aqui é ruim, isso aqui é pesado, mas nós precisamos falar disso. E eu me enquadro nessa turma. Eu enxergo a crueldade, eu vejo que o ser humano tá podre, mas eu não acredito, eu não defendo que nós devamos colocar a poeira para debaixo do tapete. Nós temos que pegar, ver essa poeira e jogá-la no lixo certo, para que essas coisas acabem. Mas infelizmente eu acho que esse público do qual eu faço parte está se tornando uma minoria. A maioria está cancelando e a outra está tanto faz, levando as coisas bem nas coxas. Mas agora vamos voltar o livro A Devolvida. Esse livro, ele traz uma crueldade. Aliás, ele não traz uma crueldade, ele traz alguns tipos de crueldades. Uma crueldade mais disfarçada, uma crueldade não tão disfarçada e uma crueldade escancarada. E quando eu falo, voltando lá na questão da crueldade disfarçada, é aquela crueldade mesmo camuflada, aquela crueldade que as pessoas não percebem. E esse livro ele joga nesses tipos de crueldades.
E isso vai meio que nos abrindo os olhos para importantes reflexões e até para alertas. É melhor tomar cuidado. Às vezes, eu sei que a crueldade assim escancarada, essa coisa aí do tapa, da agressão física, da agressão verbal, é ruim. Mas às vezes essas agressões, ó, gente, não entenda mal. Não quero dizer que eu estou defendendo esse tipo de agressão, mas às vezes esse tipo de agressão, o que que ele faz? Você já olha e já consegue se defender. Mas existe aquela outra que eu acho muito perigosa, que ela é suave. A pessoa vai te colocando em banho-maria e a pessoa vai te manipulando e você não vai percebendo o quanto estão jogando de veneno em cima de você. E às vezes esse veneno ele vem na aparência de doce e você saboreia o veneno sem saber que aquilo está te matando. E esse livro traz esse tipo de crueldade como a crueldade principal. Mas como eu disse antes, ele tem os outros tipos de crueldade que nós devemos trabalhar. Aqui nós vamos ter nesse livro, que aparentemente aparece ser suave, camuflado, a história de uma menina de 13 anos que é devolvida aos seus pais verdadeiros. Essa menina de 13 anos, ela foi criada por uma família rica, como filha única. Ela teve tudo do bom e do melhor. E apesar disso tudo, ela não se tornou aquele tipo de patricinha, sabe aquela pessoa arrogante? Não, essa menina foi educada assim com esmero, que ela se tornou uma garota sensível, amorosa, mas que não tinha noção do que era a pobreza de fato. De repente, essa menina que vivia num lar feliz, ela vê a mãe dela doente. A mãe dela vai adoecendo, ela fica preocupada como filha devota. Só que essa mãe tem uma atitude, que é revelar que ela é adotiva e devolve essa menina aos seus pais verdadeiros. E quem leva essa menina? O pai adotivo. O homem simplesmente descarta. Ele leva a menina com as malas, com as coisas, chega lá, mostra de uma maneira assim muito forte, muito agressiva a verdadeira família dela. É claro que a menina tem um choque, não apenas pela pobreza, mas pelos hábitos rústicos daquela família. Não era uma família requintada. E algumas pessoas da casa até que eram amorosas, mas a maioria também era agressiva. Uma agressividade assim, ou uma agressividade assim, ó, que não se comunicava, mas que o olhar demonstrava uma certa dose de violência. Então, assim, o que chocou muito essa menina não foi realmente a pobreza, mas esse tipo de comportamento no qual ela não estava acostumada. Ela estava acostumada com pessoas gentis, educadas, finas, e aí jogam ela nesse ambiente e ela descobre que essas pessoas são as pessoas do seu próprio sangue. Então, você imagina uma criança de 13 anos encarar essa realidade. No lugar dela, como é que você sentiria? De repente você está num ambiente de um jeito bom, maravilhoso, está no paraíso, e te jogam no inferno? Realmente, assim, admiro que a menina ela não surtou, mas ela foi aí nesse ambiente. E assim, ela começou a sofrer, e a partir daí nós vamos vendo o sofrimento dela diante dessa realidade. Dois irmãos dela a acolhem bem, que é o Vicenzo e a Adriana. O Vicenzo é um mais velho, a Adriana é uma irmã mais nova e eles acolhem. Tanto é que a Adriana e ela dormem na mesma cama porque os pais, mesmo sabendo que essa filha iria voltar, não providenciaram uma cama para essa garota. Então ela teve que dormir com a irmã mais nova. Mas a menina mais nova acolheu ela assim de uma maneira assim muito carinhosa. Ela só era rústica. Ah, e tem um detalhe. Essa menina mais nova, ela tinha um problema de incontinência urinária. Então você imagina à noite o que?
ocorria, né? É, isso que vocês estão pensando. Então, voltar para essa casa não foi fácil mesmo. E tinha o Vicenzo. O Vicenzo é uma coisa aí que eu vou deixar para comentar depois. Os pais eram meio que indiferentes, não chegavam a ter aquela violência, mas era aquilo que eu disse, ó, o bracinho cruzado, não afetuoso, e a relação dela com a mãe verdadeira que foi o mais conflitante para ela. A protagonista ficou bloqueada emocionalmente e não conseguia pronunciar a palavra mãe. De tão traumático que foi a experiência ao ver aquela mulher. E também por não entender por que aquela mulher entregou ela para a família rica. E para nós, quanto leitores, também não fica muito claro no início por que essa mulher, essa mãe, entrega para a família rica, sendo que ela cuidou de vários filhos aí, e até os mais velhos, e só entregou ela e teve filhos mais novos. Tanto é que tem a Adriana e tem o Giuseppe, que era o bebê. Mas a mãe cuidou e só entregou ela. Então fica esse ponto de interrogação. E ao mesmo tempo, outro ponto de interrogação, por que essa família rica, depois de 13 anos, entrega? Só por conta da doença da mãe? Mas a mãe não podia melhorar? E o pai? Que pai é esse que devolve? Por que o pai adotivo, mesmo na possibilidade da mãe morrer, não ficou com ela? Simplesmente devolveu essa menina. Mas a menina vai lá e ela passa a ter aqueles conflitos. E como eu disse, ela não era nenhuma patricinha, mas às vezes ela tinha o choque. Tipo, a mãe dela chega e manda ela depenar uma galinha e cortar a galinha. E era uma menina, ó, que estava acostumada o quê? A ver os alimentos já cozidos. Então imagina ela ter que fazer esse serviço. Ela não conseguia fazer. E eu não poderia dizer assim, ah, é frescura, tá aí com preconceito com o pobre. Não é isso. É que a educação dela não permitia ela fazer essas coisas. Ela não tinha estômago para isso. Tanto é que ela pediu para limpar a casa, limpar os banheiros. Passou mal lá, porque não estava acostumada, mas a menina se propôs a ajudar. Ou seja, nós vamos percebendo a protagonista com interesse de fazer as coisas, mas ela não conseguia por conta da sua fragilidade, sua sensibilidade. Enquanto isso, os irmãos mais velhos, os que não a acolheram, eram extremamente grosseiros, chamavam ela de madame, diziam que ela não servia para nada. Então, a nossa protagonista sofreu. Um detalhe interessante, o título do livro é A Devolvida, e não aparece em nenhum momento o nome dessa menina. Nós não sabemos. E eu fiquei bem atento a isso. Qual é o nome dessa garota? E nessa leitura atenta eu via. Só falava o nome dos irmãos, das pessoas. Mas quando iam mencioná-la, ela era uma boa aluna. A garota que foi devolvida pelos pais. E principalmente a chamavam de A Devolvida. Então daí o título do livro, ela é A Devolvida e não tem nome. E eu gostaria muito que a autora tivesse colocado o nome para pelo menos mencionar, mas a desgraça é que nem nome a menina tem nessa história. E no decorrer da trama, você percebe que a menina ela ainda tem esperança que a mãe volte a acolhê-la, que a mãe melhore. Mas chega momentos que ela acha que a mãe adotiva morreu. E depois ela descobre que a mãe não morreu, mas ela quer que a mãe volte, que vá lá buscá-la, mas a mãe não volta. A mãe não vai atrás. E isso gera uma revolta nessa garota. Por que ela não vem me buscar? Ou quando ela vai me buscar, a menina fica todo o tempo nessa coisa da esperança. Depois ela descobre que a mãe está ajudando financeiramente. Essa mãe adotiva, ela manda dinheiro para a família, que acaba beneficiando todo mundo dessa família pobre. Antes as coisas estavam só concentradas nela. Agora sobra assim um pouco do dinheiro para os outros membros da família. Ela manda alimento, manda uma cama, uma beliche nova, que a beliche é batizada pela irmã mais nova por conta da incontinência urinária. A menina faz tanto xixi em cima como embaixo da cama, ela não tem muito bom senso. Eu acho que a autora quis criar um alívio cômico através da Adriana, essa menina mais nova, mas não deu muito certo não. O livro acabou ficando muito pesado, muito angustiante. E ainda rola um romance
entre a devolvida e o Vincenzo, o irmão, porque eles não se enxergam como irmãos. Tanto ela, e rola uma atraçãozinha e quase que o negócio flui a ponto de... Vocês estão me entendendo. Mas não chega a ponto de... Mas ela toca no babado aí do menino, ela sente o babado duro e tem esse toque. E isso, por incrível que pareça, em outras situações me deixaria com muita raiva do menino. Mas no caso, ele era uma criança e ela também era uma criança. Eu não fiquei com raiva dos dois, mas eu fiquei com muita raiva dos pais pela irresponsabilidade de não estar atento ao que estava rolando, de deixar os filhos meio solto. Não é porque é pobre que tem que deixar a coisa rolando. E a mãe adotiva também, que levou sem se preocupar, achando que só bastava dar o dinheiro e tá tudo bem. Ó, cuidei de você 13 anos, te devolvo, mas ó, vou mandar dinheirinho, você ainda vai continuar estudando nas melhores escolas, não vai faltar roupinha, não vai faltar comidinha pra você, e tá tudo bem. Mas a menina sentia falta de afeto, não era só o dinheiro. A menina queria ver os amigos dela da escola, queria ver alguns parentes aí que ela considerava. E a menina não tinha nada disso. Só tinha realmente... Acabou que a menina ficou só muito assim, próxima da Adriana. É como se a Adriana fosse a única coisa presente na vida dela. Até porque o Vincenzo vai acontecer um negócio aí que eu não posso nem contar, que atrapalha todo a vida. E depois a mãe dela sofre um trauma, mãe adotiva, que a mãe fica meio que fantasmagórica para piorar a situação. Ou seja, todas as desgraças a devolvida sofre. Mas um momento assim que, ó, não vou dar spoiler, mas existe um momento assim que me deixou com muita raiva. E eu não vou dizer o motivo exato, mas assim, sem dar spoiler para vocês, é que a gente descobre o verdadeiro motivo por que essa mulher, essa mãe adotiva, devolve a menina. E eu juro pra vocês, nesse momento que eu descobri por que ela devolveu a criança de 13 anos, assim como se fosse um objeto descartável, eu fiquei enfurecido com essa mãe, me deu raiva. No fundo, eu enxerguei a mãe adotiva como a grande vilã da história. Ela retira essa menina da família pobre e depois devolve assim, como se fosse um saco de batatas. Ou nem saco de batata, né? Enfim, uma coisa horrível. Mas, diante de tudo isso, diante das minhas raivas, diante dessas crueldades escancaradas, dessas crueldades disfarçada, camuflada, achando que basta dar comidinha e pronto, eu aconselho vocês a lerem o livro A Devolvida. Com certeza é um livro que vai fazer vocês refletirem sobre as complexidades humanas, essas maldades, esses desmazelos, e serve de alerta para nós vermos o quanto as pessoas podem nos tratar como mero objetos e como a gente também tem que se proteger para não sermos considerados como objetos. E eu acredito que essa também é uma questão, porque a devolvida ela começa a descobrir algumas coisas aí que a fortalecem. Não tem um total amadurecimento porque é uma criança, mas pelo menos ela melhorou em muitas coisas. E é isso, gente. Eu espero assim que vocês tenham gostado dessa resenha. Gostaria muito de ler os comentários de vocês a respeito disso. O que vocês acham desse tipo de coisa? E o que vocês acham dessas pessoas? Não no caso assim tão drástico como devolver uma criança para a família como se fosse objeto. Mas o que vocês pensam a respeito dessas pessoas que nos tratam como objetos descartáveis? Que nos usam, usufruem da nossa vida, dos nossos talentos e de repente nos jogam, nos descartam. Conta aí para os meus comentários. E agora termino com o meu bordão. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega para ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!